Quando compramos um eletrônico, olhamos sempre na sua utilidade, preço, material e etc. e deixamos muitas vezes de pensar em como isso será futuramente descartado. Para onde vai todo o nosso lixo eletrônico? Em Sorocaba, a população pode dar um destino correto a esse tipo de lixo, destinando-os para o Núcleo de Resíduos Eletrônicos de Sorocaba. Criado em 2010, visando dar uma destinação correta a esse tipo de material, que vai de televisões, CPUs, relógios até radiografias, pilhas e CDs, o núcleo recebe cerca de 30 toneladas de resíduos por mês. Quem foi a iniciativa para a criação do núcleo? Isso foi uma coisa interessante. Eu, como cidadão de Sorocaba, eu tinha essa preocupação que vocês citaram aqui no começo. E eu desconhecia isso há 4 anos atrás, eu desconhecia o processo de reciclagem eletrônica. Então eu comecei a fazer alguns estudos particulares, comprei alguns lotes de máquina, comecei a desmontar, comecei a ver que aquilo tinha valor em alguns aspectos e que gerava também um resíduo tóxico em outros, né? Então eu procurei a Prefeitura de Sorocaba na época e fiz uma proposta para que tivesse alguma coisa na cidade. O interessante foi que o secretário de parcerias na época, ele falou: olha, que legal, bacana, você quer fazer alguma coisa, mas e aí, você tem uma empresa, você é formado na área, como é que você pode nos ajudar? Eu falei: bom, não sei, eu tenho uma ideia e quero fazer alguma coisa. E ele foi muito bacana, ele me incentivou a ir atrás de uma empresa que já atuasse na área. Então eu conheci uma empresa chamada Interamérica em São Paulo, a qual eu fui até lá, me apresentei o projeto. E para minha surpresa, por eu não ser uma pessoa da área, o dono da empresa acampou a ideia no mesmo momento. Foi um negócio muito interessante. Pô, legal, vamos fazer isso e tal, e vamos trabalhar e vamos desenvolver. Então, a prefeitura se interessou, eu como cidadão também, e a empresa privada também se interessou. E aí nós começamos a buscar as parcerias. Quando nós chegamos aqui na cooperativa Reviver, que é onde nós estamos agora, a cooperativa tinha uma carência nessa área. Então, mais um interessado no problema. Então, foi assim que surgiu. Nós juntamos público, privado, a cooperativa, o interesse de um particular e fomos desenhando para ter o modelo que nós temos hoje, o desenho que a gente tem hoje. Eles tinham esse resíduo e não sabiam o que fazer. Então, um dos principais motivos foi que a cidade precisava apresentar um projeto com relação ao meio ambiente que falasse de resíduo eletrônico. Nós temos algumas leis agora obrigando a cidade a fazer isso. Teve o meu interesse, teve o da cooperativa e assim foi essa junção realmente do que aconteceu. Que tipo de material é jogado e o que possui maior quantidade? O material jogado é todo aquele que está quebrado, quer dizer, um eletrônico queimado, mau funcionamento, isso aí o pessoal descarta mesmo. Esses dias aqui na empresa eu peguei o meu tablet novinho e joguei um pedaço de metal que era para cair no lugar, cair em cima, tá? Novinho, o último lançamento lá nos Estados Unidos, tá? Trouxe para cá e pifou, vai junto com a sucata, não tem o que fazer. Os equipamentos, esse telefone que vocês estão usando, a maioria deles, se der um problema, pode jogar fora, porque a gente chegou na geração do descartável, né? A coisa vai muito rápido. E a gente enjoa também muito fácil, né? Chega uma época que você fala: pô, não aguento mais olhar para esse telefone, quero outro, e assim. Então, o que vem para cá, vem de tudo. Tudo que vocês podem imaginar vem para cá. Ligado a eletrônico ou eletrônica, esse material acaba vindo para cá. A gente já viu de tudo aí. E o que tem maior quantidade é monitor e TV. Por quê? Volto naquele mesmo assunto. O cara pega hoje uma CPU velha, ele desmonta ela inteira e vende as partes. Ali tem metal e placa de circuito impresso. Então, algumas pessoas que têm consciência ambiental vai pegar isso e vai vender para terceiro e tudo mais e acabar mandando o monitor inteiro para cá, que para nós é prejuízo, tendo em vista que a destinação do CRT para ter o classe 1 custa caro, tá? Algo em torno de R$650 a tonelada. A destinação correta do lixo, além de ajudar o meio ambiente e evitar que elementos perigosos sejam soltos indevidamente no solo, água e ar, gera renda para as cooperativas e novos empregos na cidade. Temos aqui funcionários voluntários, todos eles são remunerados e eles fazem parte de uma cooperativa, ou seja, eles trabalham
e ganham um percentual do material movimentado aqui dentro. Então eles são cooperados. Eles dividem a tarefa de acordo com o que a gente percebe de habilidade de cada um. Normalmente eles fazem todas as coisas, são capacitados em todas as coisas. Nós também apoiamos e incentivamos, hoje nós temos 2 cooperados aqui, que são operadores de empilhadeira documentados, fizeram curso e tal, então estão aptos a operar empilhadeira. Então se eles saírem daqui amanhã depois, eles podem trabalhar em qualquer empresa. Seria Sorocaba sem esse tipo de ajuda? Meu amigo, olha, eu conheço vários países aqui da América Latina e tal, e aqui mesmo em Sorocaba eu já vi. A pessoa faz aquilo que eu acabei de falar, pega o monitor, quebra, tira o cobre, bota na rua e vá para o aterro comum, quer dizer, seria o caos, né? Sorocaba, esses dias eu vi na Juscelino Kubitschek 4 monitores no chão, desse formato aí. Parei o meu carro, carreguei e trouxe para cá. Mas, com certeza, esse material, você imagina, são 900 toneladas que nós retiramos do meio ambiente, isso aí. Uma coisa que a gente faz também é a distribuição de máquina caça-níquel, que nada mais é do que um computador, né? As delegacias estavam entupidas de caça-níquel. Muita máquina. Então, só esse bem aí para que a polícia possa trabalhar de forma adequada, num ambiente, né, digno ali de trabalho, tinha delegado que tinha máquina em cima da mesa dele. Então, realmente, sem essa distribuição, não sei o que seria, não. A gente faz distribuição para a Receita Federal, né, que gastava um bom dinheiro para destinar certas coisas, então a gente acaba ajudando de todo formato. Mas mais do que isso, a coleta do lixo eletrônico feita pelo núcleo conscientiza a população sobre sua responsabilidade em descartar corretamente esse tipo de material e a importância de vivermos em uma cidade ecologicamente correta e em equilíbrio com o meio ambiente. Boa noite. Você já deve ter ouvido a famosa frase do químico Antoine Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O SBT Repórter viaja pelo país para saber como o Brasil cuida do seu lixo. Na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, a reciclagem abrange produtos que muitos nem imaginam. Toca-discos, aqui a gente encontra também muitas impressoras, micro-ondas, monitores, olha só, um rádio antigo. Júlio é o responsável técnico por essa cooperativa. Tudo pode ser reaproveitado? Qualquer tipo de componente eletrônico? Sim, quase tudo. Nós temos alguns componentes que não são reciclados. 80% do material é reciclado. Nós temos várias variedades de plástico aqui. Né? Isso aqui está sendo pronto para ser, então, selecionado o plástico, ser separado. Existem aqui algo em torno de 15 ou 16 tipos de plástico diferentes. Numa só impressora deve ter algo em torno de 9 tipos de plástico. 9. E vocês mandam essa carcaça com os diferentes tipos de plástico para uma mesma empresa que faz a reciclagem? Não, ou nós separamos aqui, classificamos o plástico aqui e depois vendemos para a indústria para reaproveitamento de novo, ou seja, ela volta a ser matéria-prima de novo. Reciclada, a matéria-prima tem novos destinos. Não necessariamente o plástico utilizado aqui nessa impressora vai virar uma nova impressora, certo? Não. O que ela pode virar? O plástico ABS, que é esse tipo de plástico aqui, o ABS a gente chama, normalmente é usado na indústria automobilística. Ah, é? Vira o quê? Para-choque, painel de carro. Até radiografias, chapas mesmo de raio-x, olha só, a gente tem várias aqui, podem ser recicladas. Como isso é possível? Então, ela passa por um processo químico do qual se extrai o pigmento que foi usado para dar a cor aqui na radiografia, né? O pigmento, ele é composto de que substância? Principalmente prata. Prata? Então, a reciclagem da radiografia, no final do processo, você obtém prata 100% pura. Isso pode ser, a prata pode ser utilizada para fazer o quê? Talher? Pode ser talher, pode ser bijuterias, pode ser joias. Prata hoje está em torno de R$ 1.200 o quilo no mercado. Esse tubo não pode ser reaproveitado. A gente vê preto assim, parece que é de outro material, mas é vidro, olha só.
é vidro, mas é um vidro que ele não pode ser utilizado, Júlio, por quê? Ele tem uma grande quantidade de chumbo anexado na produção desse material. Esse vidro é altamente cortante, tá? Ele tem o chumbo anexado nele e aqui dentro nós temos um outro material contaminante que é o fósforo, tá? Então nós temos essa camada fina de pó aqui, Isso aqui é fósforo. O toner das impressoras, quem diria, vai para as paredes das casas. Manda o plástico para reciclagem, o alumínio, e esse pó é usado para pigmentos de tinta. Isso aqui vira tinta. Tinta. Qual que é a maior dificuldade de implementar isso na cidade? É o custo? Sem dúvida, o custo ele sempre é elevado, né? É uma mudança de cultura, né? Mas por que o custo é maior? A cooperativa ela precisa sempre de uma ajuda, uma grande ajuda, na verdade. Por quê? Porque o custo da estrutura, caminhões, combustíveis, isso é muito caro. O nosso modelo é porta a porta, tá? Então os caminhões eles passam nas ruas, coletando esse material, as pessoas têm uma data. Nós estamos hoje com uma abrangência de quase 20% da cidade. Temos alguns ecopontos, mas que vão ser ampliados aí ao longo desse ano. Bom para o planeta, muito bom para quem tem uma oportunidade de emprego. Jean, você está aqui há quanto tempo? Eu há 6 meses. 6 meses. E o que te trouxe aqui? Foi indicação? Indicação, um amigo meu indicou. Daí eu vim pra cá. Qual que é o seu trabalho aqui? Me explica o que você está fazendo. O meu trabalho é desmontar essa CPU. O que sobrou é ferro. Antes de você fazer esse trabalho, você sabia que era possível reaproveitar? TV, impressora? Não sabia. Não sabia? Não sabia. O que você achou depois que você descobriu? Depois que eu descobri, eu achei que foi muito bom, né? Tá sendo muito bom para todos nós, né? Que tá limpando o planeta. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo aponta que cada pessoa no Brasil gera em torno de 3,5 kg de resíduos eletrônicos por ano. Material que nem sempre tem destino correto e que muitas vezes acaba poluindo a natureza. Mas tem empresas especializadas neste tipo de reciclagem. Um trabalho que gera renda e tira do meio ambiente muito material tóxico. O telefone já não dá mais linha e o computador é daqueles que já está ultrapassado, o som pifou, a televisão nem liga mais. Pois é, para você sair bem na foto, só mandando tudo isso para reciclagem. E esses são apenas alguns exemplos dos chamados resíduos eletrônicos. E é fácil identificá-los em casa, viu? São todos aqueles aparelhos que ligamos na tomada. Esse tipo de equipamento não pode ir para o lixo comum. Primeiro, porque tem componentes que podem ser reaproveitados. Segundo, porque contaminariam o meio ambiente. Em Sorocaba, o destino desses materiais é o Núcleo Ambiental de Resíduos Eletroeletrônicos, criado em 2010. Só no ano passado, foram recolhidas e processadas 400 toneladas. Mas apenas 160 toneladas geraram renda. O restante ou vai para o aterro de inertes, ou é composto por resíduos negativos, aqueles materiais que estão contaminados e dão despesa para a cooperativa. O monitor ele tem que chegar no conjunto completo, como eu estou mostrando aqui. Olha, ele tem essa capa plástica, isso é reciclável e agrega valor. Ele tem essa placa marrom, que também é reciclável e agrega valor. Esses 2 cinturões aqui de cobre, que também geram valor. Porém, essa peça aqui, ela tem que ir para aterro classe 1, é um contaminante. Nós temos aqui fósforo e temos chumbo nesse material. Então isso aqui é contaminante. Necessita de um caminhão certificado, licenças para transporte e tudo mais. Em compensação, quando chegam completos, alguns aparelhos podem ser 100% reaproveitados. Esse é um exemplo, né? Uma CPU de computador, ela é 100% reciclável. Nós temos algumas partes plásticas, nós temos metal. Nós temos alguns componentes como esse leitor de CD, ele é reciclado também inteiro. A placa-mãe do computador, né? Aqui temos alumínio, cobre, prata, chumbo, ouro, entre outros, tá? O material que chega no núcleo é doado pela população ou por empresas. Se for uma quantidade grande, a cooperativa se encarrega do transporte. Os resíduos eletrônicos são processados e vendidos para uma empresa especializada no Rio de Janeiro. De lá, são exportados para a China.
O trabalho não apenas gera renda para os 12 cooperados que processam os materiais. O ganho também aparece na natureza. Na maioria dos componentes eletrônicos, ele tem uma carga muito grande de metais pesados. E esses metais agem diretamente no nosso organismo. Então, se esse metal ele está distribuído no meio ambiente de forma irregular, ele vai contaminar solo, afluentes, animais e, por consequência, nós mesmos. O SENAC é uma das instituições que doam resíduos eletrônicos para o núcleo. Os alunos descartam pilhas, baterias, carregadores de celular e toda semana o material tem a destinação correta. O programa prevê a coleta de resíduos gerados internamente e a destinação correta para o tratamento. A professora de gestão ambiental alerta para o consumo consciente de aparelhos eletroeletrônicos. Dados mais recentes, de 2012, levantaram que existe a geração de 3 quilos a 3,5 quilos por pessoa por ano de resíduos eletroeletrônicos. E a questão da responsabilidade, se eu gerei o resíduo, a responsabilidade pela destinação correta é minha. Celulares, aparelhos de som. Você se lembra deles? Olha, com a tecnologia de ponta, muitos desses equipamentos que já fizeram sucesso agora não passam de peças de decoração. Em Sorocaba, um núcleo de resíduos eletrônicos tem um destino correto para eles. Todo mês, 30 toneladas chegam ao local. Uma boa alternativa, por exemplo, para as eletrônicas, como são chamadas as oficinas de conserto. Equipamentos eletrônicos. Quantos você tem? Tenho tablet, tenho notebook, computador, celular. E o que fazer com eles quando perdem a utilidade? Eu não jogo fora de maneira alguma. Eu procuro um meio, às vezes eu levei já em oficina especializada, deixo lá, digo, olha, por favor, vocês dão fim nisso. Onde levar o lixo eletrônico? Não sei. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa produz em média 7 quilos de lixo eletrônico por ano. E até 2017, esse número deve subir 33%. Essa loja que conserta aparelhos de TV ficou pequena para tantos aparelhos. São mais de 140. Segundo o dono, muita gente deixa o televisor para trocar algumas peças e depois abandona o equipamento. Todo mês o comerciante descarta pelo menos 15 TVs que ficam ali encostadas, ocupando espaço. É colocado para reciclagem. Normalmente eles fazem a separação dos metais, do plástico. E as televisões, principalmente as mais antigas, aquelas de tubo, são as que mais chegam ao núcleo de resíduos eletroeletrônicos de Sorocaba. E delas, pouca coisa é reciclada. O tubo é um desses elementos que não são recicláveis. O tubo tem algo de 70% a 80% do peso total da televisão. Por isso essa defasagem entre o material que pode ser reciclado e o que é destinado. O espaço recebe lixo eletrônico de pessoas, empresas e do poder público, como prefeituras e polícia, por exemplo. No local, os equipamentos passam por uma triagem, são desmontados e depois separados por item nestas sacolas grandes. Segundo o gerente do núcleo de resíduos, das 30 toneladas recebidas por mês, 24 têm o destino correto em um aterro especial na região da rodovia dos Bandeirantes. E as 6 toneladas restantes são comercializadas. 6 toneladas têm valor comercial agregado. E as outras 24 toneladas são destinadas para o destino correto, ou seja, aterro industrial, que é o lugar onde esse material deve estar. Com o descarte correto desse tipo de lixo, todos ganham, a população e o meio ambiente. Depois que vão para o núcleo de resíduos, os equipamentos não são reutilizados. Elas passam por um refino e viram minério. Quem tiver algum equipamento para descartar corretamente deve ir até a Rua Ourinhos, 241, no Jardim Iguatemi, em Sorocaba. Funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Existe também a possibilidade de uma equipe buscar o seu resíduo. Basta fazer o agendamento pelo telefone 3325-5961. O código é o 15.